O Brasil do século XIX parecia, para muitos, uma nação estável. Dom Pedro II era retratado como o monarca sábio, amante das ciências e da cultura. Ferrovias cortavam o interior, o café enriquecia as elites e o telégrafo encurtava distâncias. Mas essa é apenas a versão oficial. Por trás da imagem dourada do império havia outra realidade. Milhões de pessoas escravizadas, rebeliões reprimidas com violência, uma guerra sangrenta contra o Paraguai e um povo que resistia em silêncio ou em luta aberta. Este episódio vai revelar como o Império Brasileiro viveu entre a modernização e a repressão, entre o brilho da corte e o sangue dos que a sustentavam. Prepare-se para descobrir a verdadeira face do Segundo Reinado. O Brasil estava à beira do abismo. Anos de regência, de disputas sangrentas entre elites, de revoltas populares que ameaçavam fragmentar o território. A ordem precisava ser restaurada. A solução? Um golpe. O golpe da maioridade. Em 1840, com apenas 14 anos, Dom Pedro II foi declarado maior de idade. Um menino coroado para pacificar um gigante. Mas pacificar para quem? A coroação não era um ato de esperança popular, mas um cálculo frio da elite agrária. Eles não precisavam de um governante, precisavam de um símbolo. Uma figura que, com o peso da coroa, pudesse garantir a unidade do território e, acima de tudo, a segurança de suas propriedades, de suas terras e de seus escravos. Iniciava-se o Segundo Reinado, um longo período de quase meio século que duraria até 1889. Uma era que entraria para a história oficial como um tempo de aparente estabilidade, progresso e modernização. Mas sob a superfície polida do império, as contradições que definiriam o futuro do Brasil já estavam em plena ebulição. A estabilidade tinha um preço, e ele seria pago por milhões. O motor dessa estabilidade, a joia da coroa imperial, era um grão escuro e amargo: o café. No Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, um mar de cafezais se espalhava, engolindo a Mata Atlântica. O café do Vale do Paraíba se tornou o ouro verde do século XIX, uma fonte de riqueza inimaginável que transformou fazendeiros em barões, homens que construíam palacetes em meio às plantações, que importavam o luxo da Europa e que ditavam os rumos políticos do país. Fazendeiros enriqueceram, sustentados pelo trabalho escravizado, mas essa riqueza não brotava da terra por mágica. Ela era regada com suor e sangue. Cada saca de café exportada para a Europa e Estados Unidos carregava o peso do trabalho de homens, mulheres e crianças escravizadas. A opulência dos barões era o espelho direto da miséria das senzalas. A jornada de trabalho era infinita, a violência do feitor era a lei, e a expectativa de vida, uma sentença de morte precoce. O sistema era predatório em todos os sentidos. A monocultura intensiva esgotava o solo do Vale do Paraíba. No final do século, a produção migrou para o oeste paulista, para a fértil Terra Roxa. Novos barões surgiram, com uma mentalidade supostamente mais moderna, mas a lógica da exploração permaneceu a mesma. A produção ainda se apoiava com força na base escravocrata, mesmo com a chegada dos primeiros imigrantes europeus, que logo descobririam que a promessa de uma nova vida no Brasil também podia ter a forma de servidão. A dependência era total. O Brasil se tornou um gigante monoexportador. Em seu auge, o café representava mais de 60% das exportações brasileiras. O país inteiro respirava café, vivia para o café e sangrava pelo café. Toda a economia, toda a política, girava em torno de um único produto destinado ao mercado externo. Uma vulnerabilidade estrutural que nos assombra até hoje. Para escoar essa riqueza, era preciso modernizar. E aqui surge uma figura-chave: Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, um industrialista visionário em meio a uma elite agrária. Mauá sonhava com um Brasil de fábricas, bancos e ferrovias. Em 1854, seu sonho ganhou forma. A Estrada de Ferro Mauá,
com apenas 14 quilômetros, inaugurava a era ferroviária no Brasil. Um trecho minúsculo, mas simbolicamente poderoso. A primeira locomotiva a vapor, a Baronesa, era a promessa de um novo tempo. Mas o projeto de Mauá encontrou a resistência da elite escravocrata e a ganância do capital estrangeiro. Nas décadas seguintes, centenas de quilômetros de trilhos foram construídos, mas não para realizar o sonho de Mauá. Eram financiados com capitais ingleses, construídos com tecnologia inglesa, para servir a interesses ingleses. O Brasil se endividava para construir a infraestrutura que levaria sua principal matéria-prima, o café, para os portos, de onde seria embarcada para alimentar o mercado consumidor europeu. A geografia da modernização revela a quem ela servia. As linhas não conectavam o país, não integravam mercados internos, não uniam o povo. As linhas ligavam fazendas de café aos portos. Eram veias abertas, projetadas para a extração eficiente da riqueza da terra. O trem passava ao largo de vilas e cidades que não serviam à lógica da exportação. O progresso passava, mas não parava para todos. A mesma lógica se aplicava à comunicação. O telégrafo, instalado em 1852, foi outra maravilha da técnica. Ele conectava o Rio de Janeiro, a capital do Império, às províncias. Depois, um cabo submarino ligou o Brasil diretamente à Europa. O tempo e o espaço foram comprimidos. Ordens de compra, cotações da Bolsa de Londres, comandos políticos do governo central, tudo viajava na velocidade da eletricidade. Era a ferramenta perfeita para o controle do Estado e para a especulação do capital. Uma rede que conectava a Casa Grande ao mercado mundial, enquanto a senzala permanecia em um silêncio brutal. O vapor da locomotiva, o clique do telégrafo, as luzes a gás que começavam a iluminar as ruas do Rio de Janeiro. Símbolos de um país que se queria moderno. Mas como conciliar a imagem do progresso com a realidade de 1,5 milhão de seres humanos mantidos em cativeiro? Modernização, sim. Mas para quem? Para o povo ou para as elites exportadoras? Quem pagava a conta desse progresso? No centro dessa contradição estava o próprio imperador. Dom Pedro II adorava ser visto como o monarca ilustrado, o imperador cidadão, um homem da ciência, fotógrafo amador, fluente em várias línguas. Ele incentivava as artes, as ciências e se correspondia com os maiores sábios europeus, de Victor Hugo a Louis Pasteur. Era a personificação do Brasil que a elite queria projetar para o mundo. Culto, civilizado, europeu. Uma imagem cuidadosamente construída, mas sua corte vivia cercada de luxo, em uma bolha de bailes, saraus e modas parisienses, completamente distante da realidade da vasta maioria da população. Enquanto o imperador discutia astronomia, a base de seu trono era sustentada pela classe de senhores que via a escravidão não como uma questão moral, mas como um direito de propriedade. Pedro II era, em última análise, um refém da estrutura que o mantinha no poder. O contraste era absoluto. A luz dos candelabros do palácio contra a escuridão da senzala. A seda dos vestidos da corte contra os corpos marcados pelo açoite. O império se apresentava ao mundo como uma nação moderna e em ascensão. Mas era uma farsa. Era uma modernidade seletiva. Uma ilha de progresso tecnológico cercada por um oceano de arcaísmo e violência. Uma modernidade construída sobre correntes e chicotes. O segundo reinado nasceu sob o signo da ordem. Mas essa paz era uma miragem, construída sobre as cinzas de um Brasil que se recusava a ser unificado à força. As feridas das grandes revoltas do período regencial ainda estavam abertas, sangrando. Não eram apenas conflitos localizados. Eram projetos de país que foram afogados em sangue. No Pará, a cabanagem foi a revolta dos esquecidos. Indígenas, negros, mestiços, os cabanos que viviam em barracos à beira dos rios, levantaram-se contra a elite branca e a miséria. Eles chegaram a tomar o poder. A resposta do império foi um genocídio que matou mais de 30 mil pessoas,
quase 40% da população da província. No Maranhão, a balaiada uniu vaqueiros, artesãos e escravos fugitivos contra a opressão dos grandes fazendeiros. A repressão imperial, liderada pelo futuro Duque de Caxias, deixou um rastro de mais de 10 mil mortos. Eram corpos pobres, negros, anônimos, sacrificados no altar da ordem imperial. Da Sabinada na Bahia à Guerra dos Farrapos no Sul, cada revolta, com suas particularidades, mostrava um país fraturado, que só se mantinha unido pela violência do Estado Central. Para evitar que o fogo se alastrasse novamente, o Império se blindou. A política do regresso conservador dos anos 1840 consolidou um Estado forte, centralizador e repressivo. O objetivo era claro: garantir a estabilidade necessária para a economia cafeeira e a manutenção do sistema escravocrata. A ordem imperial era a ordem dos barões do café. A paz imperial era a paz dos senhores de escravos. No palco político, uma dança de cadeiras entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Os conservadores, ou saquaremas, defendiam o poder central forte. Os liberais, ou luzias, queriam um pouco mais de autonomia para as províncias. Uma disputa acirrada, certo? Não exatamente. Como dizia um político da época, nada mais parecido com um saquarema do que um luzia no poder. Eram farinha do mesmo saco. Duas faces da mesma moeda de uma elite agrária e escravocrata. Suas brigas eram disputas de poder dentro da mesma classe dominante. No fundamental, eles concordavam. A imensa maioria da população, formada por pessoas escravizadas, pobres livres, indígenas e negros, deveria permanecer exatamente onde estava, sem direitos, sem voz e sem poder. Enquanto impunha sua ordem de ferro internamente, as ambições do império se voltavam para fora. O alvo era a Bacia do Prata, uma região de disputa geopolítica histórica. E no centro dessa disputa estava o Paraguai. Sob o governo de Solano Lopes, o Paraguai era uma anomalia na América do Sul. Um país que se desenvolvia com forte controle estatal, sem grandes latifúndios, com pouca dívida externa e uma política protecionista. Um mau exemplo para os vizinhos, cujas elites estavam totalmente integradas ao sistema de livre comércio liderado pela Inglaterra. A desculpa para a guerra veio em 1864. A narrativa oficial, martelada pela propaganda imperial, era de uma guerra de defesa contra o tirano megalomaníaco Solano Lopes, que teria ambições de expandir seu território. Mas a história real era outra. Era uma guerra de interesses. O Império Brasileiro buscava se afirmar como a grande potência regional. A Argentina queria esmagar aliados de Lopes em seu próprio território. E por trás de tudo, o Império Britânico, financiando a Tríplice Aliança, via a chance de destruir o modelo autônomo paraguaio e abrir mais um mercado à força para seus produtos e empréstimos. A guerra foi um projeto de destruição. Entre 1864 e 1870, o Brasil mergulhou no maior e mais sangrento conflito da história da América do Sul. E quem foi enviado para lutar e morrer por esses interesses? Os chamados voluntários da pátria. Um nome que escondia a realidade do recrutamento forçado, que tirava os homens mais pobres de suas casas para mandá-los a um inferno de lama e doenças. E na mais cruel das contradições, o Império Escravocrata ofereceu liberdade aos homens escravizados que se alistassem. Imagine a cena: um homem negro, propriedade de outro homem, lutando pela glória de um império que o mantinha acorrentado, em troca de uma liberdade que talvez nunca chegasse. Mais de 50 mil brasileiros morreram. A maioria nem foi em combate, mas de cólera, fome e descaso. Para os que sobreviveram, a volta para casa foi amarga. Muitos dos negros que lutaram pela liberdade prometida foram reescravizados ou abandonados à própria sorte. A pátria pela qual derramaram seu sangue lhes virou as costas. O Paraguai foi destruído. Um verdadeiro genocídio que eliminou talvez 70% de sua população masculina. Sua economia foi arrasada, seu território retalhado.
O mau exemplo foi apagado do mapa. O Brasil venceu, mas essa vitória teve um custo altíssimo, não apenas financeiro, com uma dívida externa gigantesca, mas principalmente político. O exército que voltou da guerra não era o mesmo. Era uma instituição fortalecida, profissional, com um forte senso de identidade e missão. Os oficiais viram de perto a corrupção e a ineficiência da elite política imperial. Eles lutaram ao lado de negros que se provaram bravos e dignos de liberdade, o que semeou ideias abolicionistas em suas fileiras. Eles se sentiam os verdadeiros arquitetos da vitória e passaram a exigir um papel central nos destinos do país. A vitória na Guerra do Paraguai foi o canto do cisne do Império. Ao esmagar seu vizinho, o Brasil criou a força que o destruiria por dentro. O Império venceu a guerra, mas plantou as sementes de sua própria queda. A conta da vitória estava para chegar, e seria paga com a própria coroa do imperador. Mesmo no século XIX, quilombos continuavam surgindo em várias províncias. Pequenos ou grandes, eram refúgios de liberdade, combatidos com violência. Rebeliões escravas explodiam em engenhos, fazendas e cidades. Fugir era arriscado, mas muitos preferiam arriscar a vida do que permanecer em cativeiro. Nas décadas de 1870 e 1880, cresce a militância abolicionista. Luiz Gama, filho de uma africana liberta, usava os tribunais para libertar centenas de escravizados. André Rebouças, engenheiro negro, defendia reformas sociais profundas. A imprensa abolicionista, clubes e sociedades pressionavam a monarquia. Religiões de matriz africana preservavam identidades. Música e festas populares eram formas de afirmar vida e humanidade diante da escravidão. O império parecia estável, mas por baixo a chama da resistência crescia todos os dias. Inglaterra, França e outros países já haviam abolido a escravidão. O Brasil tornava-se cada vez mais isolado como o último grande império escravocrata. Pressão interna. Fugindo em massa, escravizados forçavam a queda do sistema. Fazendeiros estavam divididos. Uns defendiam a abolição gradual, outros resistiam até o fim. A crise econômica aumentava o descontentamento. O exército, fortalecido pela Guerra do Paraguai, exigia maior papel político. A Igreja rompeu com o Império durante a questão religiosa. Dom Pedro II, doente e cansado, já não era símbolo de futuro, mas de um passado em declínio. O Império desmoronava não por falta de ferrovias, mas por excesso de correntes. O Segundo Reinado entra para a história oficial como a Era de Ouro do Brasil Imperial. Um período de quase 50 anos de aparente paz, estabilidade política e um florescimento cultural. Dom Pedro II, o monarca cidadão, era retratado como um intelectual, patrono das artes e das ciências, guiando sua nação à modernidade. O Brasil se apresentava ao mundo como uma monarquia constitucional nos trópicos, uma ilha de ordem. Mas essa imagem era uma miragem, uma fachada que escondia uma verdade brutal. Sob o verniz da civilização, pulsava o coração sombrio do império, a escravidão. A estabilidade era garantida pela violência. A cultura era financiada pelo suor e sangue de milhões. O progresso era para poucos, e seu custo era a desumanização de muitos. O brilho dos salões, a sofisticação europeia, a erudição dos debates, tudo isso vinha da exploração de milhões de homens e mulheres que jamais foram convidados a participar dessa modernidade. Quem eram esses milhões? Eram os corpos negros que moviam a economia do café, a locomotiva do império. Homens, mulheres e crianças arrancados de suas terras, despojados de seus nomes, de sua humanidade. Enquanto a elite se maravilhava com a ópera no Rio de Janeiro, a expectativa de vida de um escravizado numa fazenda de café mal chegava aos 30 anos. A modernidade era um banquete para o qual eles não só não foram convidados, como eram o próprio prato principal. Cada saco de café exportado
Cada vestido de seda estava manchado por essa exploração sistemática. O império modernizou, sim, mas para quem? E para quê? As ferrovias, símbolo do progresso, não foram construídas para integrar o povo brasileiro. Eram veias de ferro que ligavam as fazendas do Vale do Paraíba aos portos, otimizando o lucro dos barões do café. O trem não levava cidadãos, transportava mercadoria. Os telégrafos, que prometiam encurtar distâncias, serviam para que o poder central no Rio de Janeiro pudesse reprimir com mais eficiência as províncias, sufocando qualquer rebelião. A modernização não era um projeto de nação, era um projeto de classe, um instrumento para consolidar o poder da elite agrária, aprofundando a dependência do país em relação ao capital estrangeiro, principalmente o britânico, que financiava e lucrava com essas obras. E assim, o império manteve uma fachada de civilização, enquanto castigava com açoite os que sustentavam a riqueza nacional. Esta é a contradição fundamental que define o Segundo Reinado, um país que se orgulhava de sua constituição liberal, mas que negava direitos básicos a mais de 1,5 milhão de pessoas. Um imperador que trocava correspondências com cientistas europeus, mas que reinava sobre um sistema que tratava seres humanos como propriedade. Uma fachada de ordem que desmoronava ao som do estalar do chicote no pelourinho. A lei existia para proteger a propriedade, e a maior propriedade do império era a propriedade de gente. O legado do império é o da contradição, ordem na aparência, violência na realidade, e essa contradição estava prestes a explodir da forma mais violenta possível. A aparente paz do império não se estendia para além de suas fronteiras. Tensões geopolíticas na Bacia do Prata, disputas por território e hegemonia, e a ascensão de um Paraguai industrializado e autônomo, criaram o barril de pólvora perfeito. No próximo episódio, vamos mergulhar na guerra que marcou para sempre a história do continente, a Guerra do Paraguai. Uma guerra que arrastou Brasil, Argentina e Uruguai contra uma nação vizinha em uma carnificina que duraria 6 longos anos. Um conflito que redefiniu fronteiras e custou centenas de milhares de vidas. Veremos como o Império, para defender seus interesses, enviou para a morte dezenas de milhares de seus cidadãos. E, na mais cruel das ironias, como ofereceu a liberdade a homens escravizados, em troca de lutarem e morrerem em uma guerra que em nada lhes dizia respeito. Os voluntários da pátria, muitos deles negros, formaram a linha de frente de um exército que defendia um Estado escravocrata. A guerra que devastou o Paraguai também abalou profundamente as estruturas do Império Brasileiro, expondo, mais uma vez, o preço da ambição e da exploração.